É comum que as pessoas pensem que nós cristãos buscamos obedecer a palavra de Deus, obedecer o que está escrito aqui na Bíblia, por medo do inferno, por medo da condenação, por medo de sermos punidos, castigados por Deus. Mas eu vou falar a verdade. Um verdadeiro cristão nem lembra que o inferno existe. A gente nem pensa no inferno, isso nem passa pela nossa cabeça. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é salvo. Sim, a gente é salvo. Através da graça. E o que é essa graça? Para isso eu preciso explicar um pouco sobre o início, quando o ser humano trouxe o pecado para o mundo. Deus ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, e ele disse para Adão e Eva: vocês podem comer de qualquer fruta que vocês quiserem de qualquer árvore, mas dessa árvore vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E aí vocês falam: ué, mas Vitor, tá falando aí, ó, Deus tá falando que se o ser humano desobedecer, ele vai ser castigado. Mas não é nesse sentido, tá? Quando Deus fala que se o ser humano desobedecer, ele seria castigado, ele iria morrer, quando Deus diz: permaneça em mim, permaneça nos meus mandamentos, senão você vai morrer, é como se a água dissesse para o peixe: permaneça em mim, senão você vai morrer. E se o peixe sai para fora da água, ele vai morrer, e isso não é uma punição que a água impôs sobre ele. Não é um castigo, não é uma vingança da água. É que a água já sabia que se o peixe saísse para fora, ele iria morrer. Da mesma forma, se eu estou junto com alguém aqui do meu lado e tem uma fogueira aqui, e eu olho para essa pessoa e falo: não coloca a mão no fogo, senão você vai se queimar. Eu não estou ameaçando essa pessoa. Eu não estou falando que eu vou dar uma punição para ela se ela colocar a mão no fogo. Eu estou dando um aviso que se ela colocar a mão no fogo, ela vai se queimar. E se a pessoa for e desobedecer, colocar a mão no fogo e se queimar, a queimadura não foi uma punição que eu dei nela, não foi um castigo. A queimadura foi uma consequência do que eu já sabia que ia acontecer. Eu já sabia que se ela colocasse a mão no fogo, ela iria se queimar. Então eu avisei. Da mesma forma, quando Deus disse para Adão e Eva: não comam desse fruto, senão vocês vão morrer, não foi um sentido de uma ameaça. Foi um aviso, porque ele já sabia disso. Então, beleza. O ser humano foi, mesmo assim, comeu do fruto proibido e trouxe o pecado para o mundo. Nesse momento, o ser humano contraiu uma dívida impagável. Sabemos que o preço do pecado é a morte, mas essa dívida foi tão grande, tão grande, tão grande, que não importa quantos seres humanos morram, quantos animais sejam sacrificados, essa dívida não poderia ser paga de maneira nenhuma. Essa dívida realmente era impagável. Mas Deus deu aquilo que eu falei no início, a graça, para que a gente pudesse ser salvos. Deus, vendo que a gente contraiu essa dívida, que não poderia ser paga de maneira nenhuma, ele decidiu entregar a si mesmo, entregar o seu filho. Ele decidiu vir ao mundo em forma de servo para pagar essa dívida por nós. Porque ele, como Deus, como onipotente, ele poderia pagar essa dívida. E esse é o significado da graça. Deus, ele se fez homem, veio, e esse é todo o significado da cruz. Esse é todo o significado da crucificação de Jesus, do sangue dele derramado. É a dívida impagável sendo finalmente quitada por Deus. E é por isso que nós cristãos buscamos obedecer o que está escrito aqui. A gente não consegue obedecer tudo. A gente falha. Mas a gente busca obedecer o que está escrito aqui porque nós já fomos salvos. E como eu poderia magoar alguém que pagou por mim uma dívida que eu não poderia pagar nunca? Da mesma forma que um homem casado, ele não vê pornografia, ele não vai no prostíbulo, ele não dá em cima de outras mulheres, não por medo da mulher dele descobrir e ele ser castigado e ele ser punido. Ele ama a mulher dele. Então ele não faz essas coisas porque ele não quer magoar ela. Da mesma forma, nós cristãos, a gente não busca obedecer os mandamentos, a gente não busca seguir os ensinamentos de Jesus por medo do inferno, por medo da punição, do castigo de Deus. A gente obedece, a gente busca obedecer porque a gente ama Deus. A gente não quer magoar Ele. A gente não quer magoar aquele que pagou por nós uma dívida que não poderia ser paga de maneira nenhuma. E essa é a graça. Somos salvos pela graça. E é por isso que nós cristãos buscamos obedecer a Deus. Não é por medo de punição, não é por medo do inferno. Como eu disse lá no começo, a gente nem lembra que o inferno existe. A gente nem fala sobre isso. Porque realmente não importa, o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. A gente já foi salvo pela graça. Então você fala: então eu posso continuar pecando, continuar errando,
É só eu aceitar a graça. É só eu aceitar a graça que Deus nos deu. É só aceitar Jesus e continuar pecando que eu vou ser salvo, né? Mas eu vou te falar que é impossível que você aceite a graça de Deus. É impossível que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e continue achando o pecado normal. Então, quando você aceita Jesus, como você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é automático. É uma consequência. Você começa a fugir do pecado. Você começa a querer obedecer a Deus. Então, claro que o único requisito para você ser salvo é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É o único requisito. Você não precisa ir na igreja, você não precisa fazer isso, fazer aquilo, salvar não sei quem, pregar. Não. Não está escrito isso. Você só precisa aceitar Jesus. Enfim, quando você aceita Jesus, é consequência você buscar fugir do pecado. Você buscar obedecer aos mandamentos de Deus. Então é isso. Se você já era cristão e caiu aqui nesse vídeo, agora você tem uma boa resposta para dar para as pessoas quando elas falarem: ah, você só obedece a Bíblia porque você tem medo de ir para o inferno. As pessoas só obedecem a Bíblia porque na base do medo. Medo da condenação, medo de serem castigados, punidos, de perderem isso, de perder aquilo. Agora você tem uma boa resposta para dar. Que você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo. E se você não é cristão, agora você tem uma boa resposta aí para uma possível dúvida sua, eu espero. Espero que agora você saia daqui com um pouco mais de conhecimento. Falou!